Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui muito feliz estreando o podcast de Salto Alto na Maticom Brasil. Tenho duas convidadas muito especiais, a Juliana Lima, CEO da Tech4Com, e a Kate Messias, a nossa diretora de operações aqui na Maticom Brasil. Gostaria muito de me direcionar à Juliana para saber como foi que ela chegou aqui na área da construção, onde a gente enfrenta tantos obstáculos e tantas dificuldades. Primeiramente, obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dividindo essa mesa, esse bate-papo. A gente está falando sobre a construção civil, a mulher da construção civil, né? Poder contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu caí literalmente de paraquedas na construção civil. Eu falo que quando a gente é jovem, a gente segue os nossos pais, né? E meu pai foi trabalhar numa outra cidade e fazia nem 30 dias que a gente estava morando nessa cidade. E eu tinha que, todo lugar que eu ia, eu andava com a pastinha com o currículo debaixo dos braços. E a minha irmã estava passando de carro, a gente desceu uma rua errada, completamente errada para ir embora para casa. E a hora que eu olho assim, era uma rua praticamente sem saída. Eu olho e falei assim, uma indústria com uma placa, precisa-se de auxiliar de escritório. Falei, para o carro, eu vou deixar meu currículo aqui. Eu entrei, deixei o currículo. E aí o menino que me recebeu na recepção falou assim, olhou o currículo e falou assim, tá bom. Foi o tempo de eu chegar em casa, eu pisei na garagem, o telefone tava tocando. Naquela época não tinha celular, né? Era telefone fixo. Já faz mais de 2 décadas que eu tô no segmento da construção civil. E aí o telefone toca, ele me chamou para entrevista no dia seguinte. Trabalhei nessa empresa por 12 anos, lá com eles. E assim, é muito gratificante lembrar dessa história do começo da construção civil, porque quando eu entrei nessa empresa, eu lembro que o telefone era daqueles que transferia a ligação para outra mesa e eu nem conseguia transferir a ligação. Eu falava, meu Deus, eu não sei nem mexer no telefone. E eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né, nas empresas que eu trabalhei. E eu sempre fui fazendo de tudo. E lá tinha um único computador, e eu que fui mexendo no computador, aí eu fui implantando estoque, fui cuidando dos representantes que vendiam. E eu não tinha mais para onde crescer. E aí eu comecei a atender os clientes que chegavam na empresa, eu comecei a atender. E aí começou a crescer a carteira de vendas direta da empresa. Aí o dono falou assim para mim, Ju, você vai precisar ir para São Paulo. Eu falei assim, como assim para São Paulo? Eu, menina do interior, ir para São Paulo visitar os clientes? Eu falei assim, você tá doido? Como que eu vou para São Paulo dirigindo? Ele falou assim, não, eu te mando com motorista. Por 30 dias só eu te mando com motorista para São Paulo. Eu falei, então tá, vamos embora. Aí eu fui para São Paulo, visitava as lojas de material para construção, as lojas de material elétrico, visitava as obras, comecei a atender os clientes. Deu nem 2 semanas, não precisei mais de motorista. Aí eu comecei a ir e adorava ir para São Paulo. Adorava aquela cidade grande, aquele monte de carro, aquela movimentação acontecendo. Eu falava, é aqui. Porque eu falo assim, o que aconteceu na minha vida? Assim, depois você vai ver. Eu vejo que parece que todo mundo sabia muito bem aonde queria chegar. E eu nunca tive isso na minha vida. Eu nunca soube aonde eu queria chegar. Mas uma coisa eu queria a minha liberdade financeira e a minha liberdade geográfica. Isso eu sabia que eu queria. E vendas me levou para isso. E eu trabalhei com eles 12 anos. Então, assim, aí eu trabalhei com eles, entrei na área de vendas e não tinha mais para onde eu crescer dentro da empresa a não ser na área de vendas. Trabalhei, saí. Aí quando eu saí deles, que eu fui embora precisava vir embora para São Carlos, ele falou assim para mim, Ju, eu preciso que você continue na empresa. Seu faturamento é bem significante dentro da empresa. Eu falei, mas eu não posso, eu preciso sair. Ele falou assim, então você continue com a gente, só que como representante comercial. Eu falei, tudo bem, então eu fico como representante. Continuei como representante com eles. Fiquei ainda mais um bom tempo. Só que eu quis me desafiar. Aí eu fui atrás de uma outra empresa para trabalhar, que daí eu lidava com contas, com altas negociações high ticket, negociações B2B, e eram negociações de vendas mais complexas, obras mais complexas. Então isso foi um desafio muito grande para mim. E foi um grande aprendizado, essa empresa que eu trabalhei. Tanto para aprender na negociação, quanto nas prospecções de grandes contas, assim.
E aí eu fui nesse processo de crescimento. Por que eu tô contando tudo isso? Para falar para você como que eu cheguei na Tech4Com, né? Que você me perguntou como que tá hoje na Tech4Com. Como eu estava trabalhando no processo de representação comercial, quando eu peguei uma das contas para trabalhar como comercial dela, esse rapaz falou: Ju, você não quer trabalhar com os nossos produtos? Eu falei assim, não entendo nada desse produto, mas eu vou pegar. Eu falei, venda é técnica, relacionamento, isso eu tenho. O produto a gente aprende, né? Então, se o produto é bom, resolve um problema, uma dor do cliente, e a empresa é boa, porque não adianta você ter um produto bom, mas a empresa não te dá um suporte para trás, você como vendedor, você se queima. E eu, com a carteira que eu tinha, não podia me queimar. E a empresa era boa. Eu falei, tudo bem, eu pego o produto para vender. Eu demorei 1 ano para vender meu primeiro pedido, que eu ganhei R$600 de comissão nessa empresa. Só que eu falo para meus vendedores hoje, né? Eles são tudo ansiosos, eu falo para ele assim que ele quer ganhar dinheiro logo e tal. Eu falo para ele, calma, que o nosso mercado não é muito assim, não é venda de produto de prateleira. A gente é uma venda consultiva, personalizada, é um trabalho moroso. Calma, que o resultado vem. E a hora que você faz a primeira venda, o negócio acontece. Porque comigo foi assim, aí nessa empresa, como eu tô falando. Depois que saiu essa primeira venda, aí foi uma atrás da outra. E aí minha representatividade de venda dentro dessa empresa passou a ser 70% do faturamento. Quando um dos sócios saiu da empresa, o sócio fundador me chamou para ser sócia. E aí que eu entrei na empresa como sócia. E quando eu entrei, a gente remodelou totalmente a empresa. Aí eu troquei nome, processo, criação de novos produtos. E aí é onde nasceu a Tech4Com, que é uma empresa com soluções tecnológicas, focada sempre nesse trabalho. Tecnologia, sustentabilidade, com foco em trazer os produtos para atender sempre com redução de custo para os nossos clientes, tanto redução de mão de obra, redução de cronograma, e aumentando a performance dele na obra. Então, esse é o foco. Toda vez que a gente vai criar algum produto dentro da empresa, a gente responde essas perguntas. Eu vou estar solucionando algum desses problemas para o meu cliente? Vou. Então, esse produto, eu posso desenvolver ele dentro da empresa. Porque ele tem que trazer esses benefícios para os nossos clientes. E é assim que nasceu a Tech4Com. Nossa, que maravilha, que história bacana. Gosto muito dessas histórias porque eu me identifico muito. Parece que eu volto no tempo. Kate Messias, querida Kate. Olá, Rosana, obrigada aí pelo convite. A história da Ju é inspiradora mesmo, né? Sim. A gente se vê, né? Sim. No processo de história. Então, não muito diferente. Eu tenho aí também 20 anos de varejo de materiais de construção. E a minha história começou engraçada, porque eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, adolescente ainda. Acho que na época não tinha jovem aprendiz, mas era uma jovem aprendiz. E era muito longe, era no centro, eu morava na Zona Leste, eu saía muito cedo de casa, e aquele chororô todo, né? Pai deixando o filho trabalhar muito cedo, menina ainda na época. E aí minha mãe, na época, eles estavam construindo, e perto da minha casa tinha uma loja muito tradicional de materiais de construção. E minha mãe todo sábado ia lá pagar aquela conta do pedreiro da semana e ver o que tinha que comprar, e que meu pai trabalhou no comércio a vida toda. E aí minha mãe todo dia, todo sábado chegava no gerente, não tem uma vaga para minha filha aqui, não? Todo sábado, ela ia lá, comprava e perguntava se tinha uma vaga de emprego para mim, porque eu estava trabalhando, mas ela achava que era longe e essa loja era perto de casa. E aí ele virou e falou assim, para liberar da minha mãe, tá? Minha mãe estava enchendo tanto saco que ele falou, deixa eu dar uma resposta para essa senhora, né? Tenho sim, mas é no estoque, traz ela aqui sábado que vem. Ele achou que minha mãe não ia me levar, porque era no estoque. E naquela época, a mulher de material de construção no estoque não tinha. Ele achou que a mamãe não ia desistir, pois no outro dia minha mãe me levantou às 8 da manhã no sábado e me levou pra loja. Aí eu cheguei lá, não sabia nem o que eu tava fazendo lá. Tipo, o que eu vim fazer aqui? Pois minha mãe falou assim, não, pode ir. Pode trabalhar perto de casa, você não vai sofrer. E começou a ir lá, ele me pôs no estoque. Gente, eu só não carregava peso, porque os meninos não deixavam. Mas o resto eu fazia tudo. E naquela época eu estava implantando o autosserviço, a loja bonita, arrumada. Então o produto tinha que descer para a loja etiquetado, não tinha código de barra ainda. Então eu punha etiqueta em produto, eu limpava a conexão.
E eu estava fazendo publicidade, na época eu estava no ensino médio, e as minhas colegas que trabalhavam era escritório de dentista, era consultório, não sei o que, chegava na faculdade toda bonitinha. E eu chegava toda suja, né? Porque escorria lama no meu braço, assim, de água suja, e eu lavava o rosto e a mão, mas quando eu chegava lá, tinha alguma poeirinha, tipo, na minha roupa. E foi assim que eu comecei, foi assim que eu fiquei. E aí eu falo que o bichinho do varejo me pegou. Nesse período eu tive a oportunidade de sair da loja, trabalhei na C&A, como varejo também, foi onde eu aprendi a parte administrativa, burocrática, como é que funcionava. E saí, fui fazer gestão de uma época de uma rede que estava começando de negócios, e foi ali que eu me desenvolvi. Então eu falei que o bichinho me picou no varejo, eu gosto do varejo. Saí, fui para a indústria do Matcom também, tive experiência ali de 8 anos circulando a indústria. De verdade, quando eu cheguei na indústria, eu falei, eu não vou dar conta disso aqui. Que a Ju deve saber melhor que eu os processos, e aí eu fui entender a necessidade disso, então eu falo que todos deveriam ter oportunidade de passar do varejo e ir para a indústria e vice-versa, porque são mundos que se completam e, na verdade, a gente precisa viver para entender. Né? O varejo, ele quer tudo ontem e precisa ser assim, e a indústria precisa desenvolver. Cara, não consigo comprar uma caneta aqui, para comprar uma caneta tem que pedir autorização para o Papa, demora 3 meses para a caneta chegar, e meu cliente pedindo brinde na loja, eu ficava alucinada. Mas eu aprendi, entendi o processo e foi muito bom para mim. Então, hoje, quando eu volto para o varejo, eu volto com mais experiência, eu volto com mais bagagem e consigo fazer esse link da loja com o varejo, com a indústria do jeito que precisa. E eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu acho que eu cheguei até aqui muito por isso. Hoje, estou aí à frente da operação da Matcom e por ter vivido isso tudo, por ter experiência. Eu acho que o lojista de material de construção, ele precisa de gestão, ele precisa de informação, e a gente está preparada para levar isso para ele, está preparada para levar informação, está preparada para levar conteúdo para que ele cresça. Né? Então, cada plantinha que eu consigo plantar numa loja e eu vejo ela crescer é uma satisfação. Tipo, eu me sinto realizada com o meu trabalho. Então, acho que muito é porque eu gosto muito do que eu faço, por isso que eu cheguei até aqui. Sim, são histórias muito parecidas, né? E a mulher, ela leva uma coisa que não tem como, é inevitável, é a dedicação. Dedicação, competência, isso não tem como, é indiscutível. Então, toda vez que eu olho uma loja que a gestão é dos homens e uma loja que a gestão é feminina, eu percebo que a mulher, ela se dedica desde o estoque ao ponto de venda. Então, eu venho observando isso. Existem dados estatísticos da revista Namaco, que é da área da construção, e ela fala que já está indo para 24 milhões de mulheres no setor. Então, o setor está pedindo socorro e as mulheres estão assumindo a gestão. Então, esse podcast de Salto Alto na Matcom Brasil, ele veio, assim, na minha mente, como algo para socorrer a gestão do ponto de venda, né, para ajustar, melhorar o mercado da construção. E, querendo ou não, eu também cheguei até aqui criando coisas e vendendo e depois apresentando projetos, até poder vir do interior também, como você, Ju. Então, lá do interior, a gente só conhece vendas. Né? E aí, quando você vem para cidades maiores, você começa a criar projetos. Então, aí você percebe o quão importante é essa revolução feminina, né? Então, agora vão vir alguns pontos que eu quero tratar com vocês, que é muito importante. Eu gostaria de ver com você, querida Kate, como você vê a mulher no setor da construção hoje, ontem e hoje? Vejo, assim, ontem, eu acho que existe uma distância muito grande. Acho que a gente não está no mundo ideal, não, tá? A gente ainda sofre, mesmo que velado, a gente ainda sofre o preconceito. Né? Então, quando você parte, é só olhar. Né? Você vai para o mercado, procura consultor, um famoso que está atuando no Matcom que seja feminino. Busca, você não acha. Vai para grandes indústrias, as tradicionais, procura uma CEO feminina à frente de uma área comercial. Você vai achar, às vezes, no RH, alguma coisa um pouco mais de relacionamento, que a gente tem a sensibilidade, a gente sabe, mas na frente do negócio, né, o pulso, aquela questão masculina, ainda existe um preconceito velado. Mas melhorou muito. Eu falo que dentro da loja de material de construção, se a mulher não está envolvida à frente da loja, ela está como coadjuvante. Né? Ela cuida do administrativo, ela cuida do financeiro, ela que ajuda, contrata a faxineira para limpar a loja, de alguma forma ela está ali.
E como a Ju pontuou que ela começou no administrativo, ela tem visão dos processos. A mulher não é que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, então ela começa a entender a operação. E muitas vezes o empresário que está ali à frente, ele não tem essa visão. Então, mesmo se não é a esposa que está à frente da loja, vocês podem mapear que a maioria do braço direito desses homens são uma mulher. Que seja uma administrativa forte, uma menina de venda forte, uma pessoa que ajuda ele com o financeiro, mas normalmente é uma mulher. Dificilmente você tem um homem à frente das questões burocráticas. E a loja precisa da questão burocrática. Ela tem que ter processo, ela tem que seguir. Né? Então, eu vejo que a mulher está assumindo, sim. Eu tive experiência na empresa anterior com 2 lojistas do Nordeste fantásticas, que elas estão à frente da operação da loja. Então, eu falo que elas arregaçam a manga e vão para a loja de verdade. Elas vendem, elas entregam, ela faz relacionamento com o cliente, elas buscam o cliente lá, elas fazem ação de mídia, ela entra no e-commerce, ela compra produto de decoração para vender na loja e quando você vê o negócio está acontecendo. Né? Então, ela trouxe a inovação para a loja de material de construção. Você vai falar para o homem comprar potinho de cozinha para pôr na loja dele, ele vai achar para quê? Tipo, vende isso aqui. Pois ela foi lá e comprou e está vendendo. Ela criou um espaço de decoração dentro da loja dela. Então, assim, a gente é mais ousada nesse sentido. E a loja precisa sair do tradicional. Então, eu acho que se mudou muito, hoje a gente acaba tendo mais voz, sim, você vê mais mulher presente, mas ainda estamos longe do ideal quando se fala de grandes grupos, de grandes corporações. Existe, assim, um preconceito velado ainda, infelizmente. Não deveria, mas existe. Sim, Kate, agradeço aí suas palavras, sua experiência, né? Ju, agora fala uma coisa para mim, Ju. Em relação ao machismo que existe muito na área da construção, e nós enfrentamos isso, porque como que a mulher vai entender de material de construção, vai entender de processos, vai entender de inovação. Mas a mulher, ela tem pontos importantes que eu sempre falo, dedicação e competência, né, demais, até sobra. Mas acredito muito que o homem tem mais preguiça. Tem competência, mas tem preguiça. Né? E as mulheres não têm preguiça. Rosana. Exato. São acomodadas. Então, Ju, fala pra mim uma experiência sua, uma passagem em que você sofreu com o machismo, com o preconceito. Acho que isso é muito importante, né, nesse podcast de hoje. Nossa, são vários. Mais de 2 décadas aí, são vários. Tenho várias histórias. Mas assim, o que eu posso falar é que eu nunca aceitei ser subestimada. E o que prova com relação ao posicionamento de mulher frente a um homem é resultado. Então, quando eu me via numa situação que às vezes eles sempre estavam ali te colocando, eu ia lá e estudava mais. Eu ia lá e mostrava o resultado. Porque com eles é assim. Hoje eu sou sócia de uma empresa com mais 3... Hoje eu tenho mais 3 homens. E eu sou a CEO da empresa. Então, existe um posicionamento que eu tenho que me fazer ser ouvida. Eu não preciso gritar, mas é através dos resultados que eu mostro o meu potencial, sabe? Mas falando assim de momentos, já teve situação de eu participar em reunião, eu tá lidando com aquela carteira, com aquele cliente, e eu marcar a reunião, eu ir com o meu diretor na época, e o cliente eu me direcionar a ele não olhar para mim. Eu me direcionava a ele e ele só olhava para o meu diretor. Eu me direcionava, ele só olhava para o outro homem que estava do meu lado. Desse jeito. Obra, então, nem se fala, porque eu até gostei muito da capa e da forma do título de salto alto no Maticom, porque vai muito com isso comigo, porque eu chego de salto na obra e coloco a botina. É bem isso mesmo. Eu tiro a botina, eu tiro até foto. Tô de salto alto, tô de botina. É assim. Eu falo que a obra tem isso, né? Da questão da obra, de ter ali machismo, mas eu acho que você quebra isso mais fácil. Né? Quando eu já passei por essa situação igual você, do cliente estar olhando para o diretor e me ignorar totalmente. E aí eu vou lá, respiro e falo, ele está olhando para o diretor porque ele é o diretor. Eu tiro porque eu sou mulher. Eu sei que não. Mas assim, eu tenho que tirar, porque eu tenho que provar. E é isso que você falou. A gente precisa provar o tempo inteiro com conhecimento e excelência que você faz melhor. Não é nem igual, que você faz melhor. Mas a gente passa por essa aprovação. Né? Você precisa ir lá e dizer, olha só, eu sei fazer. Eu fiz, tá aqui o resultado. Ó, e agora?
né? Então, o homem ele já vai mais no automático, né? Então, a gente precisa passar. Aí eu respirava, falava assim, e eu atendi esse cliente algumas vezes, e todas as vezes foi do mesmo jeito. Ele já me perguntava se diretoria. E eu já falava pro diretor, vamos, porque senão ele não vai me ouvir, eu só quero vender. Entendeu? É isso. Mas assim, eu tinha que me preparar. Eu falava, é porque o cara é diretor. Ele é o diretor. E aí você sabia que não era. Né? E o tom da conversa, né, gente? Na boa, o tom da conversa deles, você percebe. Muda. Mas enfim, a gente vai melhorar. Já melhorou bastante, não é todo mundo igual. Não, mas hoje ainda tem. Eu percebo que tem cliente que eu atendo, que se ele, tipo assim, eu tenho que ir com um homem. Eu tenho que ir com um homem na reunião. Não tem como. É assim mesmo. Você percebe. Ainda tem. E tem bastante, Rosana. Ainda tem. Tem bastante, tem bastante ainda. Eu já me deparei também com situações assim, em reunião de gestão, né, em que o conselho todo feito de homens, né? E aí eu não conseguia falar. Não conseguia falar. E a gente não sabe ficar sem falar também, né? Mas é importante, claro. né? A voz, ela é importante. Sim. A comunicação é importante. Sim. Nós precisamos mostrar o nosso conhecimento, o que é melhor para o cliente, melhor para a empresa, enfim, o que funciona. Né? E a mulher, ela... assim que vai superando, né? As barreiras e os objetivos, vai alinhando, né? Se fazer ser ouvida. Sim. Se fazer ser ouvida, é isso mesmo. E a mulher tem uma coisa que é algo que nunca os homens vão ter. É a questão da inteligência emocional. Então, a mulher, ela usa a persuasão não de forma negativa, mas de forma muito positiva, que é através da inteligência emocional. Então, para mim, esse podcast, gente, perfeito com vocês aqui. Estou muito feliz com essa ideia e acredito que vem muito com esse momento, inclusive de transição do mercado. Né? As mulheres estão tomando conta de várias e diversas áreas, não só da construção, mas eu vejo que na área da construção o machismo ele é um pouco mais forte do que em outras áreas, né? Então, por isso, né, que nós estamos... Um pouco cultural, né? Não que tem que ser aceitável, mas é cultural. Sim, é cultural. Quando a Rosana me convidou, eu fui atrás olhar, né? Falar, poxa, vamos olhar o que tem de mulher no setor, como é que funciona, gente? Você pouco acha, né? Tem umas que eu sou super fã, que tá ali realmente fazendo, mas eu sei que tem, mas não tá na exposição, não tá à frente. Né? Então, é muito legal saber que tem mulheres à frente, né? E tocando isso. É muito bom para nós que somos mulheres e fazemos. Exato. Nós não temos que estar sozinhos, né? Acho que a gente tem que se juntar mesmo e mostrar, olha aqui, acontece, é possível. É possível, sim. É possível. Eu fico muito feliz quando eu encontro mulheres no segmento da construção civil. Muito, muito. Quando eu encontrei a Rosana, eu falei, não é? Tipo, mais uma! Foi a mesma coisa. Quando eu encontrei a Ju, porque eu fui chamada para fazer uma reunião, ainda estava na outra empresa. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, mais uma reunião com homens, né? Aí quando eu vi a Juliana, eu falei, ai, universo, você é muito bom. Então dá uma, ufa, que legal. Bacana. Então agradeço vocês, meninas, mais uma vez, tá?